pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Henrique. Eu sou um dos 10 psicanalistas que fazem parte do grupo Borda e eu estou passando aqui por meio de vídeo para fazer uma espécie de apresentação mais geral, bem rápida, do artigo que eu escrevi para essa nossa primeira edição, para que eventualmente quem ainda não leu os artigos se sinta minimamente convidado ou curioso a ler e participar daquilo que a gente está propondo enquanto discussão para o nosso campo, né, que é o campo da psicanálise. E o caso é que o primeiro volume da nossa revista tem o título de O Obscurantismo Lacaniano, né? E a ideia do meu artigo, na verdade, ela não era de se discutir, vamos dizer assim, o obscurantismo dos lacanianos, né? Não era discutir o obscurantismo das instituições, né? Eu achei que talvez seria mais frutífero fazer uma discussão acerca do obscurantismo do próprio Lacan, né? E aí, aquilo que me chama mais atenção em relação a esse tema é justamente o fato de que o Lacan, pelo menos na minha leitura, se constitui como sendo um autor obscurantista, principalmente quando fala do Freud, né? Porque a gente sabe que é muito interessante o quanto ele utiliza uma série de malabarismos argumentativos, por exemplo, para tentar fazer passar a ideia de que Freud já tinha dito aquilo que ele estava propondo, né? Aquilo que ele, Lacan, estava propondo, né? Então ele está todo o tempo ocultando referências, ocultando algumas críticas ao Freud, faz críticas indiretas sem nomear. E eu acho essa posição do Lacan muito curiosa, né? E aí eu queria fazer uma espécie de análise mais detida em relação a esse fenômeno, né? Pelo menos dentro de um ponto de vista inicial. E o caso é que se o Lacan ele se posiciona de forma obscura em relação à figura do Freud, eu achei que seria interessante, para sair um pouco desse imbróglio, desse engodo, fazer uma espécie de retorno à obra do Freud, né? O que é muito curioso, por exemplo, porque se nós fizermos uma espécie de apreciação em relação a essa questão do retorno a Freud, ao longo da nossa tradição, nós encontramos uma série de posições, né? Essa frase, né, retorno a Freud, ela é bem povoada já dentro do nosso campo de uma série de sentidos, né? Alguns mais fortes que outros. Talvez o mais forte seja justamente a ideia de que no retorno a Freud que o Lacan faz, ele tenta de alguma maneira salvar a obra do Freud, né? Porque a ideia de que depois que o Freud morreu, vieram lá os psicólogos do ego e aí deturparam Freud, né? E aí o Lacan foi aquele autor que retomou a obra do Freud e aí basicamente passou o resto da vida dizendo aquilo que o Freud já tinha dito, né? É uma espécie de retorno literal no sentido conceitual do termo, né? E, bom, esse tipo de hipótese me parece muito ingênua. E eu discuto no artigo um outro sentido para essa questão do retorno, que é o de que nesse retorno a Freud, o Lacan faz uma espécie de retorno àquilo que seria mais subversivo da obra freudiana, né? E o Lacan, quando ele fala um pouco desse retorno, ele se concentra mais especificamente em três obras, né, que seriam a interpretação dos sonhos, a obra dos xixes, né, e psicopatologia da vida cotidiana. Então, o Lacan retornaria a essas obras por encontrar nesses primeiros trabalhos do Freud aquilo que seria, vamos dizer assim, o aspecto mais subversivo, né, da obra do vienense. E o caso é que eu queria me afastar exatamente dessa ideia de retorno, porque eu acredito que esse retorno ele implicaria em uma espécie de apreciação localizada e reducionista dos postulados freudianos, justamente porque o Freud não escreveu só essas três obras, né? Ele tem toda uma obra que é enorme e quando a gente retorna para esses textos, a gente esquece
todo o desenvolvimento teórico-clínico que o Freud construiu ao longo da sua vida, né? Então, esse sentido do retorno que eu estou propondo, ele necessariamente seria bem mais amplo, né? Mas não só isso, a ideia seria também de que nesse retorno a gente pudesse efetivamente fazer uma série de discussões que, pelo menos no nosso campo, na minha leitura, hoje são absolutamente esquecidas, né? Então, no artigo como um todo, eu apresento alguns exemplos disso, né? Para mim, talvez o mais notável seja o papel dos aspectos biológicos e filogenéticos dentro da obra do Freud, porque parece que eles não existem. Na transmissão da psicanálise contemporânea, isso é muito pouco comentado, né? Geralmente a gente escuta por aí que depois de 1920 o Freud ele abandona completamente essa visão da biologia, né? Essa visão filogenética, justamente por conta da pulsão de morte, né? Então ele se afasta disso e é muito complicado isso, porque sinceramente não é isso que eu encontro nos textos, né? E aí eu vou discutir justamente isso. Eu trago algumas citações do Freud. Na verdade, acho que todas as citações que eu trago do Freud dentro do artigo são depois de 1920, né? E são citações em que ele se coloca de forma muito clara em relação a uma série de conceitos, se coloca como alguém que estava também interessado na biologia, que estava também interessado na filogenética, enquanto um aspecto importante para fazer uma leitura do psiquismo humano, dos fenômenos propriamente psicológicos que se apresentariam na clínica, né? Então, a minha ideia seria, no caso, reabilitar essas discussões. E é muito problemático essa questão, porque se nós fazemos um retorno desse tipo à obra do Freud, a gente acaba se encontrando, se debatendo com uma série de problemas, né? Por quê? Porque na minha percepção são problemas de ordem prática. Porque se nós consumimos, né, continuamente uma série de materiais em cursos de psicanálise, dentro das formações, nas instituições, em artigos, etc., se nos é martelado desde o início de que o trabalho de Freud não tem nada a ver com biologia, não tem nada a ver com filogenética, é muito mais complicado para nós encontrarmos esses aspectos nos textos do Freud, porque é como se isso já tivesse sido tão martelado na nossa cabeça que quando a gente lê a gente não consegue enxergar simplesmente, né? E é muito curioso esse ponto, porque nós não conseguimos enxergar não porque nós estamos desatentos, não porque nós estamos cansados, nós somos negligentes com o texto. Nós não conseguimos enxergar justamente pelo fato de que houve aí uma série de mestres, houve aí, vamos dizer assim, alguns pequenos outros, ou um grande outro, vamos dizer assim, que no final das contas tomaram a nossa mão, né, e disseram muito decididamente aquilo que nós poderíamos reconhecer ou não dentro dos textos do Freud. E aí a gente simplesmente não enxerga, né? E é muito curioso esse fenômeno, né? Porque é um fenômeno, no final das contas, de desorientação, né? E aí eu discuto esses aspectos lá através de citações diretas do Freud e acabo fazendo uma discussão bem pequena em relação, por exemplo, a um dos autores brasileiros que existe, que trabalha ou tenta reabilitar de alguma forma essa questão da dimensão biológica e filogenética na obra do Freud, que é justamente o Simank, né? E o argumento do Simank é muito interessante, porque ele diz que a escola francesa teria sido a maior responsável por, no final das contas, retirar totalmente essa dimensão biológica da obra do Freud, né? E aí ele
ele discute muito, muito pontualmente a questão do triebe, né, do famoso triebe freudiano, que seria a pulsão, né, ou o instinto. E o caso é que ele diz que um dos grandes responsáveis por ter tirado essa dimensão biológica e filogenética da pulsão foi justamente o Lacan, né? Só que é interessante porque quando você vai para a obra do Lacan, você encontra muitas citações dele se colocando alguns argumentos em favor da ideia de que o triebe de Freud, no final das contas, tinha a ver com biologia, né, de que as coisas que o Freud escrevia davam margem, uma larga margem para que houvesse uma espécie de confusão entre triebe, pulsão e instinto, né? E tem algumas citações do Lacan em que eles colocam de forma muito mais radical, no sentido de ele anunciar, por exemplo, que o projeto dele seria de retirar essa noção de pulsão de vida e pulsão de morte. Então, isso é interessante. Essas citações elas não aparecem para nós, né? Essas citações elas não são, vamos dizer assim, negadas, né? Pelo menos na transmissão da psicanálise. Só que tem um problema, porque embora o Lacan tenha se colocado reiteradas vezes nessa posição que eu coloquei anteriormente, ele também dizia em alguns escritos que nada que o Freud tinha escrito dava margem para o entendimento de que aquilo que ele estava falando tinha alguma coisa a ver com biologia, né? Aquilo que ele estava falando de triebe tinha alguma coisa a ver com biologia. Então ele diz coisas absolutamente díspares, né? Por quê? Né? E qual o valor disso? E essa é a questão do artigo. É mostrar, todas essas citações, elas têm o papel de mostrar que a obra desses autores é povoada por aquilo que a gente pode chamar de inconsistência. E isso deveria ter um valor para o nosso campo, né? Essa questão da inconsistência deveria aparecer para nós como uma possibilidade de efetivamente mudança, né? É uma possibilidade de trabalho interessante. E eu quero reabilitar justamente essa discussão, né? Sair um pouco dessa ideia de que o Lacan está elucidado, né? Eu falo no texto também que, assim como a gente tem o Lacan elucidado, a gente tem um Freud explicado, né? Sair um pouco dessa dimensão e começar a discutir os autores, começar a discutir essas inconsistências, né? Porque parece para o nosso campo que as coisas já estão resolvidas, né? Não existem mais discussões desse tipo, né? E o meu trabalho tenta reabilitar, em alguma medida, essas discussões, né? Então, é muito interessante isso, porque se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão do fechamento do nosso campo em relação a essas discussões, a gente percebe que isso aparece porque não se admite, por exemplo, que existe um outro Lacan, né? Ou que existe um outro Freud, né? Por que não se admite isso? Justamente porque aquilo que está escrito, né? Aquilo que é transmitido, tenta-se no final das contas passar a todo momento a ideia de que esses dois autores eles estão absolutamente elucidados e aí a discussão para, né? A discussão não existe. E a ideia é justamente de fazer uma espécie de manutenção da leitura hegemônica que a gente tem hoje. Então, o meu trabalho ele vai tentar fazer uma espécie de discussão nesse sentido, nessa esfera, né? Então, eu já estou me estendendo demais, espero que vocês se fiquem curiosos pelo trabalho. Eu dei apenas uma espécie de pincelada mais geral e estamos abertos aqui a críticas, a discussões. Provavelmente depois vão aparecer outros integrantes da Borda aqui por meio de vídeo falando sobre os artigos deles e a ideia é promover um debate, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.